Seja muito bem-vindo ao canal Amantes da Literatura, o espaço onde os grandes clássicos da literatura brasileira ganham voz, emoção e profundidade. Existe algo mais perturbador do que descobrir uma traição? Talvez exista. Descobrir uma traição e nunca conseguir entender por que ela aconteceu. Porque algumas feridas cicatrizam, mas certas perguntas permanecem abertas por toda a vida. E foi exatamente esse tipo de pergunta que Machado de Assis transformou em uma de suas histórias mais intrigantes. Tudo começou quando Marocas decidiu mudar. Durante anos, seu nome circulou por ambientes onde o amor costumava durar menos que uma noite. E as promessas valiam menos que palavras lançadas ao vento. Ela conhecia os julgamentos. Conhecia os olhares. Conhecia as portas que se fechavam quando sua presença era anunciada. Mas então surgiu Andrade. E pela primeira vez alguém pareceu enxergar nela algo que ninguém procurava. Não apenas beleza. Não apenas companhia. Mas humanidade. Pouco a pouco, Marocas abandonou a vida que levava. Não houve grandes declarações. A transformação aconteceu nos detalhes, nas visitas recusadas, nas noites silenciosas, nas escolhas que ninguém via. Como uma vela acesa diante da janela, sua presença tornou-se constante, previsível, segura. Com o tempo, aquilo que parecia improvável transformou-se em certeza. Andrade passou a confiar nela completamente. E talvez nenhuma confiança seja mais perigosa do que aquela que acreditamos impossível de perder. Os anos passaram e nada aconteceu. Nenhum escândalo, nenhuma suspeita, nenhuma sombra, até uma única noite. Uma noite aparentemente comum. Tão comum que ninguém imaginaria que ela seria lembrada para sempre. Naquela noite Andrade recebeu uma notícia. Primeiro veio a surpresa, depois o silêncio. Por fim, a incredulidade. Marocas havia sido vista com outro homem. Não era um rumor distante. Havia testemunhas, detalhes, horários, circunstâncias, informações demais para serem ignoradas. Por alguns segundos Andrade sentiu algo estranho. Não era raiva, não era ciúme. Era a sensação de que a realidade havia saído do lugar. Como uma fotografia conhecida que, de repente, revela uma figura escondida ao fundo. Aquilo simplesmente não fazia sentido. Marocas? Logo ela? A mulher que permanecera fiel durante anos? A mulher que parecia ter reconstruído a própria vida? Andrade precisava ouvir dela. Precisava encontrar uma explicação. Precisava descobrir que tudo aquilo era um engano. Mas quando finalmente ficaram frente a frente, aconteceu algo ainda mais inesperado. Marocas não negou. Não chorou. Não tentou fugir. Não construiu uma mentira elaborada. Com uma serenidade quase assustadora, confirmou o ocorrido. Sim, ela estivera com outro homem. A resposta atingiu Andrade como uma porta fechando-se lentamente. Mas, em vez de encerrar a história, aquela confissão abriu um abismo. Porque agora surgia uma pergunta ainda pior. Por quê? Se tivesse deixado de amá-lo, haveria uma explicação. Se estivesse apaixonada por outra pessoa, haveria uma explicação. Se desejasse vingança, também haveria uma explicação. Mas nada disso parecia verdadeiro. Marocas continuava sendo a mesma mulher. Continuava carinhosa. Continuava próxima. Continuava demonstrando afeto. Era como se aquela noite pertencesse a outra pessoa. Ou a outra versão dela mesma. Andrade começou a revisitar cada lembrança. Cada conversa. Cada gesto. Cada silêncio. Procurava um sinal perdido no passado. Algo que explicasse o presente. Mas não encontrava nada. E quanto mais procurava, mais o mistério crescia. Aquela única noite parecia desafiar toda a história construída antes dela. Como um risco atravessando um quadro perfeito. Como uma rachadura surgindo no vidro, sem que ninguém tenha visto a pedra. Talvez o mais doloroso não fosse a possível traição. Talvez fosse perceber que jamais conheceremos completamente aqueles que amamos. Existe sempre um território escondido dentro de cada ser humano. Uma porta que nem mesmo a intimidade consegue abrir. E Machado parece caminhar exatamente até essa fronteira. Não para atravessá-la, mas para nos mostrar que ela existe. Marocas permanece um enigma. Andrade permanece uma pergunta. E nós permanecemos observando os dois, tentando descobrir quem está certo.
Mas talvez essa não seja a questão principal. Talvez a verdadeira questão seja outra. Uma pessoa deve ser definida por toda a sua história ou pelo seu pior momento? Uma vida inteira de lealdade pode ser apagada por uma única escolha? Ou os seres humanos são contraditórios demais para caber em julgamentos tão simples? Ao final, Machado não oferece respostas. Oferece algo mais inquietante: um espelho. Porque, em algum momento da vida, todos nós já fomos Andrade, tentando entender algo que parecia incompreensível. E talvez todos nós também tenhamos sido marocas, guardando dentro de nós razões que jamais conseguimos explicar completamente. Por isso, a singular ocorrência do título não pertence apenas àquela noite. Ela pertence ao mistério que existe dentro de cada ser humano. Um mistério que nem sempre o amor consegue decifrar. E agora eu gostaria de ouvir a sua opinião. Você acredita que uma vida inteira de fidelidade pode sobreviver a um único erro? Ou acha que existem escolhas capazes de apagar tudo o que veio antes? Compartilhe sua interpretação nos comentários. Se esta história despertou reflexões em você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos clássicos que continuam revelando as profundezas da alma humana. Muito obrigado pela sua companhia. E lembre-se, os grandes clássicos nunca falam apenas do passado. Eles continuam revelando quem somos. Até o próximo vídeo.